Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos de volta para comentar mais uma de nossas lições desse segundo trimestre do ano de 2019. Como sempre, gostaria de deixar aqui meu abraço para nosso amado pastor Luiz Lázaro, que é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui no campo de Piritiba. Também estendo esse abraço para nossos amados irmãos da sede, das congregações, e para você, amado irmãos internauta, que tem nos acompanhado e de maneira carinhosa tem deixado seus comentários. Rogamos as vossas orações. Hoje também eu quero deixar um abraço aqui muito especial para uma pessoa também muito especial. É minha amada esposa, a irmã Cristiane Alves de Assis, que hoje completa mais um ano de vida. E quero dizer para você, minha querida, que Deus te abençoe. Feliz aniversário! Você é muito especial para nós. Nós te amamos. Amados irmãos, vamos hoje estudar a lição de número 7. A lição que tem por tema o lugar santo. Olha, nós já vimos que no decorrer desse trimestre de 2019, a gente vem estudando aí uma série de lições sobre o tema desse trimestre, que é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E confesso para vocês que hoje essa lição ela está muito difícil diante do tempo que tem para comentar, que é muito pequeno, mas você que é professor, você poderá, tendo em vista que o seu tempo lá na sua classe é de 1 hora e 10, 1 hora e 15 aproximadamente, você poderá explorar o conteúdo da lição. O pastor Leonardo Cabral elaborou uma lição com muito carinho, com muito esmero, e você poderá buscar subsídios, buscar mais ferramentas, cavar mais um pouco e passar para os seus amados alunos o conteúdo poderoso da palavra de Deus. Então vamos aqui já dar início, começando pelo texto áureo, o texto de ouro que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 2, que diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Verdade prática vai dizer o seguinte: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe, da sua revista, está registrado no livro de Êxodo, capítulo 25, dos versos 23, 30 ao 31. Também capítulo 26, dos versos 31 ao 37. E ainda o capítulo 30, dos versos 1, 6 ao versículo 8. E nós vamos aqui já falar do objetivo geral da lição. E o comentarista traz aqui a tentativa de conscientizar cada um dos irmãos de prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Os objetivos específicos são eles. Número 1, conceituar o lugar santo. Número 2, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E terceiro e último, explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos então dar sequência, começando aqui pelo primeiro ponto, que é o lugar santo. Lugar santo era o lugar de serviços e comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ou podemos também dizer que era um lugar ou uma das formas de aproximação de Deus. Então observe que onde esse lugar, somente os sacerdotes podiam entrar para ministrar, conforme está registrado no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 6, você pode conferir depois. E a gente também vai se lembrar que nas lições anteriores nós estudamos isso aí, que os israelitas, o povo de Israel,
só podia entrar nesse lugar, ou só podia trazer as suas ofertas apenas no altar do holocausto, e não poderia passar desse lugar. E era um lugar restrito para as pessoas, ela só poderia entrar se tivesse uma oferta para apresentar pelos seus pecados. Hoje, na nova aliança, Cristo entrou no lugar santo e também no lugar santíssimo com seu próprio sangue. E observe que hoje todos os crentes em Cristo Jesus, sendo redimidos e santificados, têm o privilégio de entrar na presença de Deus como sacerdotes de Deus. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 2, dos versículos 18 ao versículo 19. Também na carta aos Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. E também na carta aos Hebreus capítulo 9 e versículo 11. Sempre devemos nos lembrar, em cada tema das lições estudadas, que o tabernáculo havia de ser, em todas as suas partes, um tipo de Cristo, que era o verdadeiro tabernáculo que o Senhor armou e não o homem, como está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Portanto, para entendermos a importância do lugar santo, que é o tema da lição de hoje, e a sua tipologia na vida cristã, precisamos entender, na esfera celestial, os objetos do lugar santo são tipificados pelas coisas que estão no céu, conforme a carta aos Hebreus escreveu, o autor aos Hebreus escreveu em sua carta, capítulo 8, versículo 5. Portanto, vamos conhecer as peças que estavam na parte interna do lugar santo e descobrir a tipologia dos objetos sagrados que compunham aquele ambiente no ponto 2. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Esse era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão, que é conhecido como lugar santíssimo ou santo dos santos. Por isso que o lugar santo são formas de aproximação de Deus. Ou seja, o lugar santo são formas também progressivas de se aproximar do Deus ou da presença de Deus. As 3 peças especiais que havia dentro do lugar santo são elas. A primeira, o castiçal de ouro, também chamado de candelabro ou candeeiro, ou no hebraico também a menorá. A segunda peça era a mesa para os pães da proposição. A terceira peça era o altar de ouro para os incensos. Vamos então falar sobre a primeira peça que estava no interior do lugar santo, que era o castiçal de ouro. Esse registro está em Êxodo, capítulo 25, versículo 31 ao 37. Agora, o que era o castiçal de ouro? E como era essa peça tão especial? E onde exatamente se localizava o castiçal de ouro? O castiçal de ouro, ou candelabro, como nós também podemos chamar, era feita de uma só peça de ouro batido. E segundo alguns historiadores e estudiosos da Bíblia, ela pesava cerca de 30 ou até 45 quilos. Formada por uma coluna central, e dele saíam 3 braços ou 3 hastes de cada lado, com a haste do meio totalizando 7. Com a do meio, 3 de cada lado, 6, com a do meio se totalizava 7, que serviam de lâmpadas para iluminar o ambiente. E ficava localizada ao lado esquerdo de quem entrava no santuário. A luz das lâmpadas vinha do azeite trazido voluntariamente e generosamente pela tribo de Israel, ou seja, pela congregação de Israel. De forma voluntária e generosa, o povo levava o azeite que era extraído da oliveira.
você vai encontrar esse registro em Êxodo capítulo 25, versículo 6. Simbolicamente, vemos Cristo representado neste castiçal. E também a palavra de Deus, conforme escrito em Salmo 119, versículo 105, onde vai dizer lá, lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E também em João capítulo 1, versículo 14. Outra simbologia que nós podemos ver aí, e você pode destacar isso lá na sua classe, professor, é a igreja. A igreja, o castiçal de Deus neste mundo, conforme Filipenses, Paulo escreveu Filipenses, capítulo 2, versículo 15. E outra simbologia que nós podemos ver é o Senhor Jesus. Conforme ele mesmo diz que ele é a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12. As 7 lâmpadas produziam uma só luz, e essa luz representa Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, a luz poderosa, a luz que ilumina o mundo. A igreja também é a luz do mundo. Jesus quem falou. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Então você vai percebendo que a simbologia, a tipologia, tem tudo a ver com Jesus, a igreja do Senhor Jesus e também você, crente individual na pessoa de Cristo Jesus. Então é importante, são detalhes que não pode ficar sem ser comentado na sua classe, lá juntamente com seus alunos. Agora vamos ver aqui o azeite. O azeite era extraído do fruto da oliveira, como falamos anteriormente. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, você vai ver. Portanto, a relação do Espírito Santo com a iluminação do castiçal, entende-se que se Jesus é a luz que brilha, o Espírito Santo é o azeite que provisiona o castiçal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então ao segundo ponto específico, que é a mesa com os pães da proposição. Isso está registrado em Êxodo capítulo 25, versículo 30. Também chamada de mesa da comunhão ou mesa da presença. Tinha 1 metro de comprimento, por 50 centímetros de largura, por 75 centímetros de altura, e ficava à direita do santuário, em frente ao castiçal. Sobre ela ficavam os 12 pães da proposição ou da presença de Deus, representando as 12 tribos de Israel, e eram comidos pelos sacerdotes durante toda a semana e a cada sábado. Novos 12 pães eram colocados de novo na mesa do pão da preposição. Meus amados irmãos, esses pães também é uma tipologia. Isso é importante destacar. É uma tipologia a pessoa de Jesus, como o pão da vida, o alimento espiritual do seu povo. João, capítulo 6, versículo 35 ao 48, existe aqui uma aplicação muito forte. Quem se alimenta de Cristo e da sua palavra, melhora sua comunhão e seu relacionamento com Deus. A forma de você entender isso é você observar o texto que nós falamos aqui, onde a pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meus amados, a fome espiritual nunca foi tão grande como é nos dias de hoje. Mas nós, a Igreja do Senhor, podemos oferecer o que de fato pode saciar a fome que as pessoas sentem, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou comentar agora sobre o terceiro e último subtópico do segundo objetivo específico da lição, que é o altar de incenso.
também identificado como altar de ouro, diferente do altar de bronze, lá do pátio, né, do átrio, que era o altar do holocausto, onde imolava os animais, onde era o primeiro contato de aproximação para a reconciliação com Deus que os pecadores tinham. Não é esse altar, nós estamos falando aqui do altar de ouro, ou altar de cheiro suave, também conhecido como isso, altar de cheiro suave. Agora, imagine aí um cheiro forte de sangue de animal sendo imolado ali o dia inteiro. Porque na lição que nós estudamos sobre o altar do holocausto, lá dizia que se fazia o sacrifício durante a manhã e durante a tardinha. Então, o povo ia ali levar os animais, o sacerdote era o tempo todo sacrificando, né, imolando animais. Então o ambiente ficava pesado, fedor, né, de sangue. Então, vem agora aqui no lugar santo um altar de ouro, onde ele ficava constantemente perfumado, né, para até agradar o ambiente, ficar um ambiente mais agradável, mais cheiroso, né, tirar aquele clima pesado. E o que é interessante é que era preciso então perfumar o ambiente onde acontecia a adoração. Era um lugar de adoração. E todos os demais serviços de comunhão com Deus, praticado pelos sacerdotes da tribo de Levi. Agora, como era feito isso? Como acontecia esse processo de perfumação, esse aroma suave, cheiroso? Como é que isso acontecia? Observe, os gravetos das árvores, das plantas aromáticas, eram queimadas pelo fogo. E ao serem queimadas, liberavam uma substância, uma fumaça perfumada que enchia todo o lugar e preenchia todo aquele ambiente, onde os sacerdotes estavam ali para adorar a Deus. Agora, o que o incenso nos indica simbolicamente? O que isso vai trazer de forma simbólica para nós? Algumas escrituras da Bíblia, olha que interessante, indicam o incenso como uma figura da oração do crente. Gente, que coisa interessante isso. Se você for ler lá em Salmo 141, versículo 2, também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 10, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, você vai ver a importância da oração do incenso que tinha ali no lugar santo e a relação que tem a ver com nossas orações, a minha oração e a sua oração. E uma aplicação que nós podemos tirar disso aqui, uma aplicação poderosa, porque nós entendemos que o poder da oração, quando feita de forma agradável a Deus, quando a oração está feita de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que a resposta ela é certa. A resposta é garantida. Ela sobe como cheiro suave até o trono de Deus. Ela sobe como cheiro suave até as narinas de Deus. E Deus se agrada e envia a resposta para você. Louvado seja Deus. Por isso que é importante a gente apresentar a simbologia, a tipologia de cada texto que nós lemos sobre o tabernáculo. Agora, meus amados irmãos, estamos já concluindo. É o terceiro e último ponto, ou o terceiro objetivo específico desta lição, que vai falar sobre o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Se formos totalizar a quantidade de véu, isso aqui é interessante, eu vou ter que ler assim com bem calmo para você entender. Se formos totalizar a quantidade de véu, havia 3 véus. Você vai tentar entender isso aí. E 2 portas no acesso ao tabernáculo, à luz do textuário que nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 2. Por quê? Porque lá o escritor dos Hebreus ele vai colocar o tabernáculo apenas como aquela parte que está entre o santuário, que é o lugar santo, e o Santo dos Santos. Então, se for olhar dessa forma aí, vai ter 2 portas. Mas se for pegar todo o conjunto tabernáculo, como está escrito lá em Êxodo, todo o tabernáculo que é da entrada, que é a primeira porta, aquele primeiro véu lá,
que a entrada que somente o sacerdote tinha acesso ali, e o pecador só tinha acesso se fosse através de uma oferta pelos pecados. Ele era recebido pelo sacerdote e entrava. Então teríamos 3 véus e 2 portas. Mas se pegarmos todo o tabernáculo, são 3 portas e 3 véus, né? Ou 3 entradas, que segundo alguns estudiosos na tradição judaica, os judeus eles classificavam ali a primeira porta como o caminho, a segunda porta como a verdade e a terceira porta como a vida. Tanto que Jesus, quando ele vai falar lá para os seus discípulos, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, se referindo exatamente a esse tipo, né? O antítipo, ou melhor, o tipo mesmo, que é o antítipo é Cristo, se referindo a essa figura lá do Antigo Testamento, lá do tabernáculo. E o que eu fico assim impressionado é que eles não entenderam isso. Os fariseus, os escribas não entenderam isso. Que Jesus estava falando que aquela porta de entrada, o caminho, a verdade e a vida, era Jesus. Eles não entenderam isso. Então, observe que a quantidade de véu que existia ali, 3 véus, 2 portas, no acesso ao tabernáculo. No texto de Êxodo, capítulo 27, versículo 16, nós temos aí o primeiro véu, que ficava na porta do tabernáculo e só podia adentrar esse véu ou porta estando acompanhado dos sacerdotes com uma oferta pelos pecados, como já falamos anteriormente. O segundo véu ficava na porta de acesso ao santuário, que era o lugar santo, e por esse véu o pecador não entrava. O sacerdote entrava sozinho para ministrar na presença de Deus depois de ter sido lavado na pia lavatória. Você lembra da lição que nós estudamos? A pia, lugar de purificação. Então o sacerdote, para entrar no lugar santo, antes ele teria que lavar suas mãos, lavar os seus pés, tirar a sujeira do pecado, né? Tirar a sujeira do sacrifício que ele havia feito. E isso também tem uma representação para nós. Para entrarmos no lugar santo, precisamos tirar as sujeiras que foram manchadas pelo pecado. Meu amado irmão, vamos falar então do terceiro véu, que ficava na porta de acesso ao lugar santíssimo ou santo dos santos. Esse lugar aqui é especial. Aqui era o ápice da liturgia expiatória. Por esse véu, apenas o sumo sacerdote podia entrar representando todo o povo de Israel e apenas uma vez no ano. Esse era o lugar da glória e do trono de Deus. Louvado seja Deus. O sumo sacerdote não podia entrar ali sem o sangue da expiação. Isso é importante, ou seja, o pecador não pode entrar até a presença de Deus sem antes passar pelo sacrifício de Jesus, sem antes ter aceitado a Jesus como Salvador. E não basta só isso, tem que aceitar Jesus e tem que passar pela pia, como nós estudamos, lavatório, que é a sua limpeza, a santificação pelo Espírito Santo e a lavagem da palavra de Deus, e adquirir a comunhão com Deus para poder ter acesso à presença de Deus. Agora, que aplicação nós podemos tirar disso aqui, já concluindo nosso comentário? Que aplicação você pode levar lá para os seus alunos, para a sua classe? Jesus Cristo, o nosso Salvador, se fez o nosso expiador, o qual entrou na presença do Pai com o seu próprio sangue, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entregou a sua vida, se apresentou como Cordeiro, derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. E hoje, na dispensação da graça, os crentes remidos pelo sangue de Jesus, e isso inclui eu e inclui você, meu amado irmão, os crentes que estão remidos por esse sangue e santificados pelo Espírito Santo, têm o privilégio de entrar na presença de Deus como sacerdócio real. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã. Uma lição que nós damos maravilhosa. E se você
procurar explorar mais, pesquisar mais, estudar mais, você vai ser grandemente edificado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. E até o próximo comentário.